Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, eu sou a Gabriela Fernandes Silva e este é o Jogando Dados. Neste podcast, partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nesta abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Continuamos neste episódio a série que tem como objetivo apresentar e discutir os artigos publicados no dossiê temático Mapeamento da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, Contribuições Históricas e Perspectivas para o Futuro, que foi coordenado por Anderson Santos e Manuel Dourado Bastos na revista EPTIC. Hoje nós vamos falar do artigo O Grupo Obsconcepos, Perspectivas Teórico-Metodológicas e Estudos Empíricos na Contribuição da Crítica da Economia Política da Comunicação e da Cultura, escrito por Verlane Aragão Santos, Flávio Marcílio Maia e Silva Júnior, Marcelo Rangel e Ayane Amado. Contamos hoje com dois deles. Verlane é professora da Universidade Federal de Sergipe, co-lidera o Obsconcepos e já esteve conosco em 3 oportunidades. No Dados na Mesa 11, no episódio 11 do Jogando Dados e no 4º episódio da série Como Jogar Dados. O Marcelo é mestre em comunicação pelo PPG-Com da Universidade Federal de Sergipe e membro do Obsconcepos. Boa tarde, Marcelo. Prazer ter você aqui. Verlane a gente já conhece, o Marcelo é nosso novato aqui no Jogando Dados. Eu que agradeço, Gabriela, e muito satisfeito de poder estar contribuindo e participando do Jogando Dados. Boa tarde, Verlane, tudo bom? Sempre um prazer estar com você aqui, sempre a gente ganha muito com a sua presença. Boa tarde, Gabi, é recíproco. Boa tarde para o Manuel, boa tarde para o meu parceiro hoje, Marcelo. Felicidade grande e sigamos. Vamos lá em mais um Jogando Dados. E junto comigo na bancada do Jogando Dados, a gente conta com a participação do Manuel. Boa tarde, Manuel, tudo bom? Como tá aí? Oi, Gabriela, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Verlane. Tudo encaminhando de acordo com as possibilidades. Então, essa semana estamos acompanhando a eleição nos Estados Unidos para saber se quem vai ferrar a gente é um democrata ou um republicano, né? Então, estamos acompanhando atentamente esse processo. Eu acho que essa é a notícia, a questão da semana. E vamos lá, que esse é um episódio bem bacana. O Verlande já esteve aí várias vezes. É um prazer receber o Marcelo. Então vamos fazer esse debate que é muito importante para a EPC no Brasil. A gente está acompanhando se a gente vai se ferrar mais ou um pouquinho menos, né? Enfim, sem demorar muito mais, vamos logo ao que interessa. O Obsconcepos é a fusão de dois grupos centrais no desenvolvimento da EPC no Brasil. O Obscon origina-se na década de 1990 na Universidade Federal de Sergipe, sob coordenação de César Bolanho, com a formação de pesquisadores em iniciação científica e mestrado, bem como a criação da revista EPTIC, do site da rede EPTIC e de GTs em diferentes associações nacionais e internacionais como o Intercom e a LAIC. Em 2012, com a morte de Valério Britos, o Obscon incorpora o relevante trabalho desenvolvido no CEPOS, na Unicinos, pelo saudoso professor. Trata-se, sem dúvida, de peça central na luta epistemológica travada pela EPC no âmbito das ciências da comunicação. Verlane, o artigo está dividido em 4 partes, além da introdução e das considerações finais. Na primeira, vocês abordam a trajetória, atuação e perspectivas de análise do grupo Obsconcepos. Diante do breve histórico que a gente apresentou agora, você pode especificar as linhas temáticas de investigação desenvolvidas no interior do grupo? Gabi, veja, de uma forma geral, as temáticas, as propostas, elas vão surgindo ao sabor
tanto de trajetórias individuais e, muito particularmente, né, a trajetória do César Bolanho, no primeiro momento, depois da minha própria, quando me insiro no Obsconcepo, já como orientadora, pesquisadora, e em determinado momento, essas temáticas já são definidas a partir de um projeto que já ganha uma natureza mais coletiva, principalmente quando aquilo que a gente chama no próprio artigo, né, do caráter institucional da nossa inserção, quando a gente começa a atuar, entre outros espaços, no programa de pós-graduação em comunicação. Então, nesse sentido, para que se tenha uma ideia, nos primeiros anos do Obscom, ainda Obscom, na década de 90 e no início dos anos 2000, as pesquisas voltavam muito fortemente para a compreensão da dinâmica, da estrutura dos meios de comunicação e, no meu caso particular, desenvolvi estudos sobre as telecomunicações e também pesquisas sobre políticas de comunicação e políticas de cultura. Um tempo depois, à medida que certas demandas foram surgindo, novas temáticas foram incorporadas, a saber, a própria discussão sobre o mercado da música, que eu me vi envolvida, as temáticas relacionadas ao audiovisual, né, que o César tem forte intervenção, e assim se segue. Uma questão importante é que todas essas temáticas elas foram e seguem sendo orientadas, e hoje eu acho que a gente, exatamente como resultado desse trabalho coletivo e das diversas inserções que você pontuou, o que vai destacar o Obsconcepos é essa busca, uma recuperação, eu diria, né, de um arcabouço teórico-metodológico pautado na economia política, ou naquilo que a gente costuma precisar da crítica da economia política. Nesse sentido, a gente tenta não só compreender como a economia política se torna um viés de compreensão no campo da comunicação, em particular, mas da própria compreensão da economia política na sua especificidade como uma perspectiva teórico-metodológica que vai ganhar corpo principalmente dentro da ciência econômica e, então, da crítica que Marx realiza em relação aos economistas políticos da sua época, os economistas políticos ingleses. Então, isso abre muitos desafios, porque várias temáticas pressupõem estados de arte muito específicos, né? Então, muitas vezes, eu acho que essa é uma crítica, que é uma crítica razoável e que a gente deve entender e incorporar, é que a gente, que parte da economia política, deve ter cuidado de não achar que esse arcabouço, mesmo que possamos considerar a sua riqueza, a sua, vamos dizer assim, que haja, né, de fato, uma base muito sólida para poder desenvolver interpretações sobre a realidade social, sempre se abre o problema e o desafio de que você está em busca de se apropriar de temáticas que apresentam, seja na sua concretude, seja na própria constituição do conhecimento, de como essas temáticas foram apropriadas, espaços próprios, né? Então, eu diria isso, são temáticas amplas no campo da comunicação, que partiram inicialmente do debate sobre a estrutura dos meios de comunicação e das telecomunicações, as políticas de comunicação, que hoje abrem um leque muito ampliado, como é o caso, por exemplo, da temática do cultura e desenvolvimento, que o Marcelo, em especial, desenvolveu e desenvolve, mas sempre buscando garantir o princípio da crítica da economia política. Manuel, como que você observa, enquanto pesquisador de outro estado, a importância das pesquisas desenvolvidas no Obsconcepos para a IPC? Então, Gabriela, eu tive até esse ano, foi a última ação antes da pandemia, né? Eu tive o prazer de ir
Aracaju a convite da Verlaine para participar de uma banca, né, que foi da Yane, e já lá eu disse isso, que eu entendia estar num espaço fundamental, né, é a pedra fundamental da economia política da comunicação no Brasil, que era o ambiente do OBSCOM CEPOS, né. Além disso, eu destaquei lá, que eu acho muito importante, isso não é uma coisa que eu inventei, né? Isso está presente desde um argumento que já o Zé Marques de Mello dava essa nota, né? A importância da produção de conhecimento no Nordeste e aí particularmente na Federal de Sergipe para o desdobramento da EPC no Brasil. Então, achei, né, no momento, continuo achando muito importante destacar isso, né? Eu sou formado pela Universidade de Brasília, que é uma universidade que tem aí uma ligação também com a economia política da comunicação, por conta do LAPCOM. Moro no Sul, né, no Paraná, e fiz questão de fazer essa referência de que o Nordeste é o polo produtor decisivo aí do conhecimento na EPC, nessa pedra fundamental. Isso é importante porque a gente tem feito hoje é uma rotina, digamos assim, do pensamento brasileiro, né? A ideia a dificuldade de você organizar a seriação das ideias, quer dizer, ideias que partam de autores prévios, que desenvolveram argumentos em torno de uma matéria próxima ao que você fez no cenário nacional, tal. Então essa seriação das ideias num país como o Brasil é um negócio bastante difícil, isso não só na comunicação, mas num quadro geral. Então a gente hoje, com essa discussão toda sobre o mundo digital, etc., a economia da internet, coisas nesse sentido. Então a gente já corre imediatamente para procurar autores estrangeiros, via de regra, que nos trazem as ideias, etc., sobre as coisas novas, sem desmerecer a importância de fazer esse debate com os autores estrangeiros, isso sempre é super importante, mas no caso aí em questão, que é discutido o OBSCOM, CEPOS, ainda tem essa agravante que é o fato de ser uma universidade no Nordeste, num estado que não é um grande estado do Nordeste, então a tendência é que as pessoas deem menos atenção, né, desmereçam ou não se importem ou não observem justamente o tanto do trabalho que foi feito. Então, se você pega o artigo que a gente está discutindo agora, Verlaine e Marcelo e os demais autoras e autores fizeram ali um compilado dos trabalhos desenvolvidos, né, no âmbito do OBSCOM, isso sem levar em consideração o fato mais evidente, que é o livro fundador da economia política da comunicação no Brasil, que é ser uma publicação da editora lá na Federal de Sergipe, então, que é o Mercado Brasileiro de Televisão, né, em 88. Então, levando em consideração todas as iniciações científicas, mestrados, TCCs desenvolvidos ali no âmbito não só do PPG-Com, né, mas do mestrado profissionalizante de economia, enfim, você vai percebendo a gama de interesses e temas que foi isso que a Verlaine trouxe agora para a gente, por onde é que o OBSCOM vai desenvolvendo esse argumento, e vamos percebendo assim a riqueza, né, crítica, né, do que o OBSCOM CEPOS traz, e do meu ponto de vista, não há como fugir de uma discussão com o que vem do OBSCOM CEPOS para a gente continuar, né, na construção deste pensamento crítico que é a EPC. Então, eu reputo como algo muito importante a gente dar atenção, o verdadeiro destaque e relevo que o OBSCOM CEPOS, o trabalho do César, o trabalho da Verlaine, foi desenvolvido ali na Federal de Sergipe, para além desse nosso esforço tradicional brasileiro de renovação das ideias, que significa olhar
para algum autor do estrangeiro. É como se a gente não tivesse enfrentando esses desafios com muita qualidade, que é o que o Obis Conceptus fez, e que eu acho que o texto traz isso de maneira muito detalhada. Vamos ressaltar o nosso Nordeste e esse sotaque gostoso que tem aqui, né? Enfim, na segunda parte, o artigo se dedica a um tema que é fundante nos estudos da indústria cultural, que é a música. Verlane, como a produção do Obis Conceptus encaminhou uma abordagem da questão pela via da EPC? Bem, essa temática em particular, ela chega no Obiscom, ainda ao Obiscom, a partir de uma demanda, né, do Fórum Música Sergipe, ali por volta de 2009, um coletivo de agentes atuantes na música no Estado, que estavam buscando entender a dinâmica do mercado, né, e demandaram uma pesquisa para o Obiscom. E aí se estabelece uma questão, acho que muito desafiadora e muitas vezes muito mal compreendida quando nós tratamos da EPC. Era uma pesquisa de recorte local, né, e que, partindo da compreensão que a gente tem, né, do método, buscava entender como essa pesquisa de recorte local ela sofria os rebatimentos, né, do mercado da música em nível nacional e em nível mundial. O que prevalecia, então, a busca de compreender a dinâmica estrutural do processo de desenvolvimento da música, para poder entender como, naquele espaço em particular, os agentes prevalecentes, né, não só os agentes que compunham o próprio fórum, mas também o Estado e as empresas privadas atuantes naquele mercado, e como esses agentes eles estavam postos e que papel eles assumiam dentro da dinâmica daquele mercado. Então, partindo um pouco do que eu já tinha comentado no primeiro momento, você tem uma temática, que era uma temática ainda não desenvolvida pelo Obiscom, mas que nos levava a partir do próprio instrumental que a EPC já tinha desenvolvido, né, a partir do debate sobre a indústria cultural, presente inclusive na própria tese do César Bolanho. O Manuel se referiu ao livro de 1998, que é a dissertação de mestrado, mas vamos lembrar que a tese defendida em 93 e que é publicada em 2000, do César, né, tem um papel fundamental de retomar o conceito de indústria cultural e colocá-lo, né, nos termos já atualizados de uma economia política da comunicação, né? Então, interessava muito para a gente, né, operacionalizar em uma pesquisa os modelos analíticos que o próprio César tinha desenvolvido e como esses modelos analíticos poderiam ser reelaborados para pensarmos no mercado local de música. Isso começa com essa pesquisa e acaba tendo desdobramentos a partir de dissertações que eu mesma acabei orientando no âmbito do PPG-Com da UFES, né? E tem uma dissertação do Demétrio Varjão. Entendo que ali o Demétrio ele consegue exatamente propor um novo modelo, né, para poder fazer essa articulação entre essa dinâmica macro, né, da indústria cultural e a dinâmica micro, né, de uma indústria cultural ou de uma proto-indústria cultural que se desenvolve no âmbito local. E a gente tem também a pesquisa do próprio Flávio, que é coautor no artigo, e que vai se voltar para uma temática dentro do mercado da música muito atual, que é a temática do streaming. E aí a gente já vai para outra interseção importante, que é a discussão não só da indústria cultural e das indústrias culturais em seus contextos específicos,
mas de um novo fenômeno, que é o fenômeno da internet, né? Então, aí já começam a se articular duas importantes discussões dentro dos conceitos. O conceito de indústria cultural e a importância desse conceito para pensar os mercados, sejam eles em nível nacional, internacional ou em nível local, e a própria economia política da internet, que a internet, como vamos dizer, como um fenômeno, ela vai atingir, né? Ela vai transfigurar o conjunto das indústrias culturais. E aí, nesse sentido, o artigo ele enfatiza muito mais esse debate, porque é um debate que, junto com o modelo analítico para pensar o mercado da música, nacional e localmente, permite também que a gente aporte uma leitura, que não é uma leitura hegemônica, né, do fenômeno da internet e das potencialidades democráticas ou não de acesso e uso dessas novas tecnologias. E, em particular, o que o Flávio traz é essa discussão para os agentes da música. Então, a gente tem aí mais ou menos eu diria, a evolução, né, de tratamento de uma temática no interior de um grupo de pesquisa que guarda certas particularidades, como a gente aqui, em certo sentido, já observou. Manuel, você que estudou música durante a sua formação acadêmica, o que você pode destacar na produção do grupo de pesquisa para esses estudos? Bom, eu acho que a Verlaine destacou aí, encaminhou muito bem essa dimensão do conceito de indústria cultural, já, enfim, desdobrado ali no trabalho do César, né, na tese, né, depois publicado em livro lá no ano 2000. Então, ali eu acho que temos um arcabouço a partir do qual a discussão ganha um novo prumo, né? Porque, veja, a discussão sobre a música sempre foi muito importante no debate para a configuração desse conceito, né, de indústria cultural. Está presente já no clássico, desde a obra do próprio Adorno, né? Lembrando que o Adorno fundamentalmente era um estudioso da música, né? De fato, musicista, tal, né? Então estudou partes mais significativas da sua obra tem a ver com o estudo da música. Quando ele vai parar nos Estados Unidos, justamente o estranhamento diante da pesquisa que se fazia com a chamada música popular, né, nos Estados Unidos, fez ele desenvolver bastante os conceitos que vão, os argumentos que vão chegar no conceito de indústria cultural, né? E mesmo no Brasil, o debate sobre a música está presente numa série de momentos aí dos estudos de comunicação, né? Talvez destacar entre vários justamente o trabalho do Otton Jambeiro, ainda nos anos 60 e tal, né? Mas todos esses, né, quer dizer, num sentido ou em outro, justamente o que faltava era um conceito adequado, né, de indústria cultural. Para ser mais exato, não só um conceito de indústria cultural tivesse essa dimensão, uma configuração, né, da crítica da economia política, não só como pano de fundo, mas como fundamento, né? E ademais o fato de que se trata de analisar uma especificidade. Então, é como o César desenvolve lá o argumento sobre a indústria cultural numa análise do capitalismo tardio, né? Esse capitalismo tardio, o conceito da Escola de Campinas de Economia Política, então, no trabalho do João Manuel Cardoso de Mello. Então, assim, esse é a base. E os trabalhos que depois Verlaine desenvolve, então, que eu acho que isso é muito importante, é pegar uma série dos instrumentos da pesquisa como ela estava posta, né, para discutir a televisão, esta discussão ampla sobre a indústria cultural, né, os esquemas que o César desenvolve no final, né, de indústria cultural, informação e capitalismo,
e observar dois aspectos muito importantes. Então, primeiro, esta coisa de um estudo da música, né, da indústria fonográfica, e não só especificamente da indústria fonográfica, mas dos diversos momentos de produção, circulação e consumo de música. Então, tem a circulação nos shows, a presença do Estado, enfim, a circulação, né, da música, né, nesse sentido bem amplo. E, além disso, é uma coisa que eu acho muito interessante, que é observar especificamente o contexto de Sergipe, que eu acho que isso é muito significativo, ou seja, uma observação sobre a dimensão local, né? Então, como é que que pressões este contexto específico recebe, como ele lida com estas dimensões. Então, eu acho que esses estudos são muito importantes para a configuração de uma economia política da cultura nos termos que a gente tem hoje, graças ao trabalho do pessoal do Obsconcepos, e especificamente aí, nesse caso, capitaneados pela Verlaine, desenvolveu. Bom, Marcelo, agora é com você. A terceira parte do artigo trata da relação da cultura com o desenvolvimento. Antes de entrar propriamente nessa discussão, você pode nos destacar a importância dos conceitos na formulação de uma economia política da cultura? Antes de entrar no próprio assunto, eu vou voltar um pouco atrás, porque eu só cumprimentei você, Gabi, e não cumprimentei o Manuel e a Verlane, que não só foi minha orientadora, como é uma parceira de pesquisa, de incentivo em todas várias fases da minha trajetória mais recente na academia. Então, dito isso, é bom a gente tratar esse tema a partir do próprio César, né? Como se colocou, quer dizer, o César, que é autor de uma obra que é fundamental na economia política, no estudo da economia política da comunicação no Brasil, começa a partir de 2011 a se debruçar sobre a obra de Furtado, né, para desenvolver na pesquisa o conceito de cultura em Celso Furtado. E, a partir daí, essa pesquisa gerou uma série de produtos, de livros, né? O conceito de cultura em Celso Furtado foi um deles, um livro muito importante. E o Campo Aberto, que também é uma obra também fundamental e que foi a obra que também inspirou a minha própria pesquisa. Então, o César coloca, né, formulou um estudo sistemático do pensamento do Furtado, equacionando os problemas relativos ao desenvolvimento, ao subdesenvolvimento e à dependência, né, com que ele se preocupava e que não foram resolvidos nessa nova configuração do capitalismo, é o que o César coloca, né? E então, a partir daí, se dá uma série de relações, quer dizer, a partir daí se estabelece uma relação com o próprio Centro Celso Furtado para o desenvolvimento, né? A criação da rede Celso Furtado de pesquisa em comunicação, cultura e desenvolvimento. O Obsconcepos realiza um evento internacional com participação de pesquisadores da Colômbia, da Argentina, do Paraguai, né, além do Rui, eu creio que Anderson também, quer dizer, um evento importante onde se tratou de uma série de questões relacionadas à comunicação, à cultura e ao desenvolvimento. Então, o Obsconcepos tem concentrado parte dos seus estudos e das suas reflexões em torno desse entendimento das relações entre cultura e desenvolvimento. E, como eu creio que não podia deixar de ser, no âmbito da economia, da crítica da economia política, né, uma visão crítica, sobretudo, do que se coloca como uma visão quase que positivista, né, sobre o papel da cultura na comunicação, que se desdobrou nesse conceito de indústrias criativas e de economia criativa, e entra o empreendedorismo no meio. Então, a preocupação, acho que tem sido desenvolver uma reflexão crítica sobre a relação entre cultura e desenvolvimento. A Verlane acho que quer complementar alguma coisa. Verlane, pode falar, sinta-se à vontade.
O Marcelo ele trouxe aqui questões muito importantes, e eu acho que ele poderia, inclusive, se referir ao próprio trabalho dissertativo dele. Eu acho que sempre se buscou, e o trabalho do Marcelo ilustra muito bem isso, a relação e a apropriação de uma dimensão teórica e do método na aplicação e na compreensão de determinados objetos, né? Então, ele vai trabalhar com um objeto que lhe é muito caro, e ele mesmo pode se referir, e ele acaba logrando, com sua dissertação, ao incorporar o pensamento do Furtado, não só apresentar ali, vamos dizer assim, uma bela revisão de literatura, mas incorpora também o método de Furtado, né? Vamos dizer assim, vamos situar, né? O Furtado, ele é um dos principais pensadores econômicos do Brasil, né? Também nordestino, paraibano, e o Furtado, a partir dessa chave, né, que o César desenvolve, do papel da cultura no desenvolvimento, o Furtado acaba sendo também uma importante referência para nós na EPC. Então, ao incorporar o método estrutural, histórico-estrutural de Furtado, o Marcelo ele contribui para que a gente mantenha dentro do Obsconcepos essa possibilidade, mesmo no âmbito do mestrado, que nós sabemos cada vez mais curto, né, com um período cada vez mais curto, de poder trabalhar com a dimensão conceitual e teórica, né, lançando luz para objetos de estudos que permitem uma compreensão muito mais ampla e muito mais aprofundada dos problemas que o desenvolvimento e da noção hegemônica de desenvolvimento traz. Então, acho que seria interessante o Marcelo comentar. E outra coisa que eu acho que seria interessante a gente comentar é que ele se referiu a um seminário internacional que nós realizamos em 2018, se eu não estiver enganada, das frentes, né, que foram abertas pelo Obsconcepos, né? Os seminários constituem uma dessas frentes, como a própria revista Epitique. Então, acho que seria interessante a gente voltar a isso depois. Mas agora eu penso que seria interessante o Marcelo levantar essas questões. Então, então exatamente nesse sentido que, a partir dessa reflexão que o Bolanho coloca a respeito da obra de Furtado e do entendimento do conceito de cultura e da reflexão necessária a respeito da cultura e o desenvolvimento, foi o que eu utilizei como ponto de partida para minha pesquisa de mestrado e que resultou, na verdade, na minha dissertação. Né? Levando em consideração, né, que essa base teórico-metodológica do Furtado é um processo que articula o desenvolvimento e o subdesenvolvimento com noções de dependência, de cultura e de criatividade, mas levando em consideração os contextos territoriais e globais, né? Bem como os espaços de poder, os agentes de poder. Então, foi isso que essa perspectiva que eu busquei na minha dissertação, ao tratar de uma comunidade. Quer dizer, o meu objeto era uma comunidade quilombola, mas para chegar até ela, eu fui buscar a história da região, da cidade onde ela está situada, que é a cidade de Laranjeiras, que é uma cidade que, num determinado momento, foi a cidade mais rica do estado, né, em que eram as famílias mais poderosas, né, tem origem ali naquela cidade por conta da economia açucareira, né, por conta da mão de obra escravizada. Então, a cidade recebia companhias do Brasil e até de fora do Brasil, chegavam tecidos, o porto da cidade recebia tecidos, recebia materiais importados, porque as famílias viviam num padrões, quer dizer, elas consumiam padrões de consumo
né, importados, que é uma temática que o Furtado traz na sua reflexão sobre esse desenvolvimento dependente, né, esse desenvolvimento que importa padrões de consumo. E Laranjeiras, então, através de um mergulho nessas estruturas históricas, sociais e econômicas da cidade de Laranjeiras, eu tentei trazer isso, provocar uma reflexão sobre esse desenvolvimento e demonstrando que é o desenvolvimento dependente do qual falava Furtado, porque a cidade hoje vive uma situação de extrema desigualdade, né? Uma cidade que, apesar de ter indústrias, né, de ter indústrias de cimento, mas é um modelo de desenvolvimento que explorou a cidade e depois a cidade se encolheu, né? E hoje o que caracteriza a cidade, na verdade, são as culturas populares, né? Então é através da cultura popular, através das manifestações, sobretudo de matriz africana, que essa cidade se destaca. E dentro desse contexto, esse povoado da Muçuca, que é uma comunidade quilombola, é a comunidade quilombola mais conhecida de Sergipe, cujas manifestações culturais são identificadas como patrimônio cultural do Estado, percorrem o Brasil, então determinados grupos dessa comunidade percorrem em circuitos artístico-culturais e de todo o Brasil, né? Então, hoje, a cidade, eu procuro demonstrar na minha dissertação como como essa comunidade se fez, apesar de não conseguir um desenvolvimento adequado, né, de não ter condições de vida, de ter problemas, ainda ter problemas, mas a comunidade consegue ser ouvida e conseguiu alguns avanços dentro da sua realidade, o calçamento, enfim, consegue ter voz. Tem a eleição de uma vereadora, elege vereadores, quer dizer, tem representatividade na cidade, no Estado e no país, né, a partir da sua expressão cultural, né, invertendo esse processo, né? Então, eu creio que foi isso que eu procurei trazer, quer dizer, trazer o método histórico-estrutural para estudar uma cidade e mostrar como problematizar a questão do desenvolvimento e demonstrar como essa comunidade faz uso das suas identidades culturais para promover avanços, ainda que não tão amplos, né? Mas dando visibilidade, conquistando espaços e conquistando, porque são várias pesquisas a respeito dessa comunidade, né? E conquistando espaços na academia, junto a pesquisadores, artistas que começam a frequentar, né? E, sobretudo, ter voz, né? Eles começam a ter voz, são respeitados. Todos conhecem hoje Dona Nadir, por exemplo, que é uma mestra da cultura popular e uma senhora de quase 80 anos, mas que é conhecidíssima no Estado e que é uma persona, né? É uma personalidade. E em vários outros elementos dessas manifestações culturais da Muçuca são consideradas, ganharam um status diferente. Então, a cultura fez com que, apesar desse desenvolvimento mimético, apesar da decadência da cidade, é através da cultura que essa cidade consegue destaque e consegue visibilidade. Verlane, você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre as frentes do Obsconcepos, sobre os seminários que você citou? Então, os seminários hoje, intitulados Seminários Obsconcepos, eles têm uma história que é uma história que conjuga trajetórias próprias do Obscon desde a década de 90, né? O Obscon esteve, inclusive, na articulação e na organização, junto com o Departamento de Comunicação, do Intercom, que acontece em Sergipe, na década de 90. E desde a década de 90, nós tínhamos instituídos os colóquios internacionais Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, que era o título anterior do grupo de pesquisa junto ao CNPq.
E o próprio CEPUS, né, o próprio Valério Britos, ele também desenvolvia lá o seminário CEPUS. Com o falecimento do Valério, em 2012, e com a iniciativa do César de trazer o CEPUS para a Federal de Sergipe, e aí então se constitui o Obsconcepus, a gente une as duas trajetórias de seminários, e a partir daí nós temos os seminários Obsconcepus. E os seminários, eles se constituem em um importante espaço de interação e de articulação do grupo. São seminários em que nós trazemos pessoas que estão pesquisando sobre cada seminário tem um tema elegido, mas que representam não só figuras com contribuição dentro da EPC, como um diálogo, né, com outros pesquisadores e pesquisadoras, e pensadores e pensadoras que não estão necessariamente na EPC, né? Então, o Marcelo se referiu ao seminário sobre cultura, comunicação e desenvolvimento, que nós tivemos em 2018. O seminário anterior, imediatamente anterior, foi o seminário em que nós trouxemos a Hilda Saladrigas de Cuba, nós trouxemos o João Miguel, que inclusive fez o doutorado com o Valério Britos, de Moçambique, e nós também trouxemos, e aí esse importante diálogo, não necessariamente dentro da EPC, mas fora da EPC, nós trouxemos o Muriantã Barbosa, que tem um importante estudo, é professor da Federal do ABC, um importante estudo sobre o pensamento africano, né? Então, o seminário Economia, Política, Comunicação e Africanidades, ele buscou debater essa produção de conhecimento de caráter contra-hegemônico, estou usando aqui um termo, né, do Rui, do nosso querido Rui Sardinha Lopes, né, uma construção de epistemologias contra-hegemônicas, não necessariamente de epistemologias do Sul, mas contra-hegemônicas, e em que medida essa produção de pensamento contra-hegemônico pressupõe que a gente possa ampliar esse debate, né, no interior, que já está posto dentro da sociedade brasileira, por exemplo, da questão racial. Então, ali a gente estava articulando, era um tema que se propunha a discutir a questão racial, mas era um tema que trazia a questão racial no contexto do debate sobre um pensamento contra-hegemônico. E assim aconteceu em tantos outros seminários. Então, a realização dos seminários, como a própria manutenção, a criação e manutenção da revista EPTIC e da rede EPTIC. Isso implica em pensar que um grupo de pesquisa ele tem uma dinâmica que extrapola, né, a partir de vários instrumentos, extrapola aquele espaço, que é um espaço que para nós é muito importante, de debate ou de orientação direta, né? Nos impõe buscar não só visibilidade, mas, de fato, uma articulação e um diálogo na instituição e interinstitucional. E também com os movimentos sociais. Não é algo muito simples, porque, de fato, todo o nosso esforço se volta para a produção acadêmica, e isso, obviamente, toma muito tempo, muita energia, mas, assim, algo que sempre caracterizou o Obsconcepus é que a gente atrai muitos pesquisadores e pesquisadoras que têm atuado nos movimentos sociais e na vida política mais ampla, entendendo a necessidade, né, de se apropriar desse arcabouço teórico-metodológico no intuito de interferir, de atuar politicamente na sociedade. Então, a gente, apesar de nós termos um perfil acadêmico, nós nos voltamos a dialogar, formar e capacitar pessoas que estarão não necessariamente inseridas somente na academia, mas para além da academia também, né?
Então, me parece que isso é uma característica importante dos conceitos que foi sendo privilegiada ao longo do tempo e que, junto com aquela natureza coletiva que a gente enfatizou bastante no texto, né, não dá para pensar um trabalho de pesquisa individual, é um trabalho de pesquisa coletivo. Isso caminha junto com a própria compreensão do papel do César Bolanho na liderança do grupo, mas é esse trabalho coletivo e o desenvolvimento dessas diversas frentes é que dão força para o trabalho que a gente desenvolve, a despeito, como o próprio Manuel observou, de estarmos em um centro muito pequeno, periférico, da produção de conhecimento no Brasil e no mundo. Sem dúvida alguma, os conceitos é muito importante para a EPC brasileira. Enfim, e por fim, o artigo discute a questão dos fãs no âmbito da indústria cultural. Verlane, como a EPC pode lidar com esse tema? Esse foi outro desafio muito importante, interessante, nos chega a partir da proposta de pesquisa de mestrado da Ayane. A Ayane é coautora no artigo. O Manuel já se referiu a Ayane, ele participou da banca de defesa dessa dissertação. E, assim, existe uma tradição muito grande dos estudos de fãs, né? E a Ayane, ela já tinha se apropriado, tinha feito uma bela revisão sobre isso. E ela identificava, e foi esse diálogo que a gente construiu, que era necessário entender o fã para além da noção do fã como uma audiência privilegiada, e ao longo da pesquisa também não entender o fã a partir dessa ideia de um trabalhador, né, de um trabalhador a partir do consumo, né? Então, assim, foi um desafio muito interessante. Acho que também o trabalho dela ilustra essa capacidade de articular todo o arcabouço teórico, né? Incorporar também diversas técnicas metodológicas e buscar esse diálogo entre dois campos que se desenvolveram e se desenvolvem distintamente, que são os estudos de fãs e a EPC, e poder contribuir para o debate, permitindo, então, que aquilo que é, vamos dizer assim, um pressuposto da análise, da crítica da economia política, que é a interface entre produção, distribuição e consumo, que isso aparecesse no momento em que ela busca identificar como a indústria cultural subsume esse tipo de, vamos dizer assim, de matéria, né, importante que vem desse caldo cultural desenvolvido pelos fãs. É isso que a dissertação da Ayane traz e que ela acaba nos premiando nesse artigo que a gente está debatendo hoje. Vale lembrar também que a Ayane Amado, a coautora do artigo que a gente está discutindo, como já citado pela Verlane e pelo Manuel, ela esteve aqui no episódio 21 do Jogando Dados para discutir justamente a abordagem dos fãs pela EPC. Então, quem ainda não conferiu, pode voltar lá no episódio 21, que a Ayane explica um pouco melhor. Bom, Manuel, a Unepic Brasil tem um grupo temático para discutir políticas culturais e economia política da cultura. O artigo mostra caminhos consolidados, mas também outros possíveis. Quais os desafios postos para estudos nessa área? Eu vejo desafios de diversas ordens. Então, né? Primeiro, então, destacar, depois seria até, de repente, interessante Verlane poder fazer uma fala sobre isso, né, na medida em que coordenou o GT no último período. Então, tem desafios, eu acho, de diversas ordens. Há uma discussão bem importante e relevante nesse cenário, que continua sendo uma discussão em torno das políticas públicas. Essa é uma discussão importante e relevante, quanto mais agora num cenário, num ambiente, num momento, não só especificamente em que o ocupante do governo federal é uma pessoa que tem digamos assim, um direcionamento, né? Ele representa
uma posição política no que diz respeito à cultura bastante controversa, digamos assim, para ser suave. Então, essa é uma dimensão que continua importante, né? Este debate no campo da cultura. Obviamente, há uma dimensão que me parece também bastante decisiva e que diz respeito ao cenário das contradições próprias a este momento de presença cada vez mais significativa de novos agentes, digamos assim, nesse processo, né? Então, por conta das empresas que lidam com o âmbito próprio das tecnologias digitais, então isso é algo que está bastante presente agora no cenário, né? Então, discutir dimensões próprias da internet, como é que isso tudo faz parte de uma alteração mais ampla e significativa do quadro geral da economia política e da cultura, né? E há uma presença, eu acho, cada vez mais marcante nas discussões aí, que vale a gente observar, ressaltar, prestar atenção e estabelecer uma discussão crítica com isso, que é o debate das chamadas economias criativas, né? E toda essa percepção sobre as chamadas economias criativas. Essa é uma questão que também me parece bastante significativa no cenário atual para a gente discutir. Eu tenho uma impressão, Gabriela, Verlane, Marcelo, é que a gente traz um arcabouço muito relevante, né, fundado na crítica da economia política, e ao mesmo tempo que está aí bastante amparado e assentado nessa dimensão digamos, de uma perspectiva histórico-estrutural, tal qual o Furtado desenvolveu, que nos coloca num ponto de vista privilegiado para a gente não se equivocar ou nem se animar, nem se, quando é o caso de parecem que alterações estejam acontecendo, mas também nem construir aí um cenário só trágico tal desse processo, né? Eu digo isso em diversas ordens. Veja, primeiro, já aí em algum momento desse nosso episódio, a Verlaine atentou para o fato de que temos um conceito de indústria cultural que ele tem uma solidez e sofisticação que a gente não tinha e não detinha, digamos assim, né? Vocês imaginam que quando lá os frankfurtianos, Adorno e Horkheimer resolveram, colocaram no papel esse termo, né, indústria cultural, é o tanto que eles estavam interessados em identificar um choque, né, de duas coisas que pareciam absolutamente não vinculantes, tal, né? Não é nem o caso de dizer que se tratava de coisas contraditórias. E agora, assim, sei lá, dos anos 70 para diante, mas dos anos 90 certamente, tal, né? Todo tipo de governo, etc., usa o termo indústria cultural como parte relevante dos seus programas políticos, tal, e isso a torto e a direito, né? Então, ter um conceito adequado desse de indústria cultural, tal, assentado na crítica da economia política, que constrói, né, uma economia política da cultura como tem se desenvolvido, eu acho que ajuda a gente a enfrentar isso que são os desafios. Então, a gente tem bastante coisa consolidada, o texto, em especial, traz apontamentos sobre isso, né, no cenário do Obus Conceptus. O GP, ligado a isso na ULEPIC Brasil, tem feito discussões incríveis, né, e que conseguem lidar ou apontar instrumentos críticos que observam essa nossa conjuntura, que neste momento é obviamente bastante desfavorável em diversos aspectos, mas consegue observar esta conjuntura, e eu acho que essa é a nossa expectativa, não mais só no sentido de descrever, vamos dizer assim, o que está acontecendo, mas efetivamente de enfrentar o problema, agarrá-lo pelos chifres, fazendo da crítica aquele elemento adequado para vislumbrar os processos
emancipatórios, que são os que nos interessam, e especificamente aí no campo da cultura. Marcelo, você quer complementar com alguma fala? Quer falar alguma coisa? Eu não sei se cabe exatamente, mas é porque exatamente isso que o Manuel está falando, a gente tratou numa das sessões do GT4, que é esse GT que a gente está tratando aqui, né? E exatamente como, lembrando da referência do Furtado, né? De como ele coloca que a racionalidade instrumental faz com que técnicas produtivas deixem de ser integrantes da memória social para servirem uma mercantilização e uma acumulação que domina hoje em dia essa ideia, que está dominando cada vez mais essa ideia da produção cultural, né? Então, essa criatividade que, na verdade, se coloca como ampliadora de possibilidades, de novas descobertas, se transforma, na verdade, numa lógica instrumental de acumulação. Quer dizer, refletir sobre isso, eu acho que é um papel importante que a EPC pode trazer para esse debate sobre essas indústrias criativas e sobre as políticas culturais, né? Quando elas passam a priorizar, né? A dar uma prioridade a esse tipo de... E acho que provoca uma inversão, inclusive, dentro do próprio sentido de criatividade. Verlane, quer falar alguma coisa também? Quer complementar a fala do Marcelo, do Manuel? Não é nem complementar, eu acho que é dialogando mesmo, no sentido de que o que eles colocam acabam na questão de uma avaliação que eu faço do GT4, de Políticas Culturais e Economia Política da Cultura, e que eu enfatizei em vários momentos nesse último encontro, é que políticas culturais e economia política da cultura, que dá título ao GT, têm sido trabalhados de maneira apartada. E aí eu advogo no sentido de que, recuperando o conceito de indústria cultural e dialogando com esse debate que o Furtado traz, né? Quando ele mostra que aquilo que deveria se constituir como um fim, né? Que é a própria ação humana, a própria cultura, vai sendo incorporada por essa racionalidade instrumental e se constituindo em meio para o processo de acumulação. Acho que essas duas abordagens, que podem ser traduzidas numa economia política da cultura, ela deve ser o aporte, o ponto de partida para o debate sobre as próprias políticas culturais. Então, eu percebo que é um papel da ULEPIC como uma entidade que agrega pesquisadores e pesquisadoras da EPC, de propor e encaminhar esse recorte de discussão. Porque senão a gente é mais um grupo a tratar de políticas culturais, né? Então, eu acho que as colocações do Manuel e do Marcelo, elas precisam ser consideradas e a gente precisa dialogar a partir daí, no sentido de repensar o próprio GT. E eu queria lembrar que o Grupo Obsconcepos ele está presente em outros GTs da ULEPIC, né? O próprio GT recentemente criado de Economia Política do Jornalismo, né? O próprio Carlos Figueiredo tem importante participação, o grupo de epistemologia que o César coordena, né? Eu, inclusive, mediei a mesa desse GT, no qual o Manuel falou, e o Alain e o César, Alain Rescovich e o César. Então, quer dizer, o tema do GT4 é um dos temas que a gente vem trabalhando, né? É uma das frentes. O que importa muito aqui é vamos dizer assim, há aí um recorte epistemológico e ontológico que interessa a EPC. E aí eu iria para o que se abre agora para o próprio Grupo Obsconcepos, em relação a um tema que
sempre esteve presente na abordagem do grupo, na perspectiva do grupo, mas que agora ganha relevo a partir de um debate em nível nacional e nível internacional sobre o trabalho, principalmente o trabalho nas redes, né? A mim me interessa particularmente o trabalho cultural, mas o ponto de partida de toda essa discussão tem sido o próprio conceito de trabalho. Então, o grupo de estudo, nós temos um grupo de estudo voltado para isso, e o grupo de pesquisa ele foi reestruturado, buscando, então, contemplar 2 eixos que nos parece, dada a própria reconfiguração do capitalismo hoje, abarcar um conjunto muito amplo de temáticas, né? O que nos permite desatar alguns nós. Como é que você parte de uma determinada perspectiva tentando abarcar tantas temáticas? E aí a gente tem o eixo da economia política da internet e o eixo da economia política da comunicação e do trabalho, que são as 2 linhas de pesquisa do grupo de pesquisa hoje inscrito no CNPq. Né? E a gente também tem incorporado novas parcerias, como do próprio Cubo e do grupo de pesquisa liderado pelo Anderson e pelo Júlio lá na UFAL, da crítica da economia política e da comunicação. Né? Então, acho que a gente tem um momento importante, que é um momento que está acontecendo no próprio subcampo da EPC, de nós entendermos. E aí eu queria recuperar, inclusive, a fala do Rui Sardinha Lopes, na mesa de encerramento da Ulepic Brasil. De fato, a EPC, como subcampo, se insere em qual campo de conhecimento? E eu acho que ele botou uma questão importante, porque muitas vezes eu mesmo sempre pensei a EPC ou no campo da comunicação ou no campo da economia. E ele diz, mas nós estamos no campo da própria economia política. A economia política tem uma tradição importante, não só baseada no pensamento de Marx, mas, no nosso caso em particular, nós reivindicamos essa matriz marxiana. Então, acho que a gente precisa dialogar mais nessa frente aí de debates, que é a partir do debate marxista sobre o capitalismo atual, sobre suas crises, sobre o processo de substituição do trabalho, e que vai se manifestando em vários fenômenos, desde da própria reinvenção das indústrias culturais, a partir da noção das indústrias criativas, peço que se colocam as aspas nessa reinvenção, e o próprio processo a chamada uberização. Né? Acho que os problemas atuais, eles nos chamam, e existem instrumentos no âmbito da EPC para poder buscar interpretação e algum tipo de intervenção consequente em relação a esses problemas que o capitalismo nos coloca hoje. Bom, acho que a gente está chegando ao fim, então, do episódio. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a participação do Marcelo. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer falar com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu que agradeço tá aqui participando, tá conversando e podendo divulgar o nosso trabalho, né? A gente faz tanta coisa que acaba ficando fechadinha, então ter mais uma oportunidade para falar desses trabalhos, e para quem ouviu e tiver algum interesse e for procurar no repositório da UFES, o nome da minha dissertação é O Engenho Criativo da Muçuca, Desenvolvimento e Cultura no Campo Negro de Laranjeiras, Sergipe. E queria agradecer você, Gabriela, parabenizar pela condução, agradecer ao Manuel, espero que ele venha de novo para aqui, para Aracaju, para curtir um sol, uma praia com a gente, e a Verlane, essa figura incrível que eu tive a grande sorte de ter como minha orientadora, e que, mais do que isso, é uma parceira, é uma cúmplice de trabalho, de reflexões, e que me estimula muito a mim, acho que a todos os orientandos dela. Então aproveito para agradecer aqui de público esse carinho, essa força que ela tem de estimular os orientandos. Obrigado. Um abraço para todos.
Valeu, Marcelo. Quando der, estamos tudo aí na praia, curtindo o sol. Assim como você, gostaria de agradecer a Verlane também. É um exemplo não só para os orientandos, mas para a gente aqui do Jogando Dados também, para nós mulheres da EPC também. Muito obrigada, Verlane. Foi muito bom conversar com você novamente. Estou te chamando de Gabi, você tem perguntado se eu podia te chamar de Gabi. Pode chamar sim, todo mundo me chama mais de Gabi do que de Gabriela, na verdade. Pronto, tá certo, Gabi. Eu agradeço mais uma vez o espaço, a generosidade de vocês, a possibilidade de aprender. Muita gratidão às palavras do Marcelo. E a gente sabe que o Manuel aqui é um exemplo e está ciente, muito ciente disso, que o processo de orientação é um processo de uma riqueza infindável. Muitos desafios nos são colocados e é nesse caminhar sobre desafios que a gente vai, de fato, ganhando, né? Ganhando capacidade de lidar melhor com as questões que são questões do mundo, questões do humano, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Faço minhas as palavras do Marcelo, dessa oportunidade de divulgar as nossas atividades, o nosso trabalho. E espero que fiquem todos bem. E o Sol de Aracaju, como a casa da gente, sempre estarão aqui à disposição de vocês. Nós que agradecemos mais uma vez e obrigada ao meu orientador também, que com certeza é um exemplo para mim e para todo mundo aqui também. Valeu, Manolo. Valeu, Gabi, foi demais. Marcelo e Verlane, muito obrigado pelos debates, foi maravilhoso. Essa é uma discussão muito importante. É a seara por onde a gente se encontra com este grande pensador brasileiro, que é o Celso Furtado, e a gente consegue fazer essa discussão e essa imersão crítica que é tão urgente no momento que a gente está vivendo. Então, foi muito bacana e fiquei muito contente de receber os convites, porque já não estou aguentando mais, eu preciso arrumar uma praia para chamar de minha também, um momentozinho para eu me incomodar com a areia, reclamar do sol, tomar uma caipirinha. Em breve, assim que a gente puder estar juntos aí, vou com o maior prazer. Não só pelo fato dos conceptos estar aí, mas para poder encontrar os amigos e comer uns caranguejos, né? Abraço, até! Quero agradecer também aos ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado do episódio e é isso. Obrigada, gente. Nós nos vemos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadospod@gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, www.facebook.com/jogandodadospodcast, nosso Twitter, @jogandodadospod, ou para o nosso Instagram, @jogandodadospodcast. Lembre também de assinar o podcast para ter notificação quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcast, como o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha. Ajude a divulgar e a recomendar para os amigos, amigas, companheiros e companheiras que curtem a área e que querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-UEL, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CEPCOM-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva.